Já voltamos e o tema de hoje é doenças psicossomáticas. Será que podemos mesmo criar doenças? Agora nós vamos saber com o Dr. Luiz Alexandre se a depressão, que é uma das doenças do século, ela é realmente uma doença psicossomática também, doutor. Veja só, Lúcia, a doença depressiva, né, o transtorno depressivo, do ponto de vista de classificação médica, não é exatamente uma doença psicossomática. É uma doença da emoção, né, uma doença psiquiátrica grave, né, que deve ser sempre vista como uma doença potencialmente muito grave, ao ponto que leva ao óbito. Seja por ação própria do indivíduo, né, como muitas vezes para levar ao suicídio, né? Então, é uma doença muito grave, mas que não é exatamente uma doença psicossomática. É claro que, como já foi dito aqui antes até pelo Tarcísio, quer dizer, todas as doenças emocionais podem ter manifestações físicas, mas não é o predominante. O predominante é o francamente emocional de origem psiquiátrica. Agora, no caso do câncer, que a pessoa fica em alguns estados depressivos, será que ela pode desenvolver a doença também? Isso até recentemente tem sido colocado na imprensa leiga, né? Saiu em algumas mídias leigas, né, falando sobre isso, alguns estudos recentes, de que haveria uma associação de depressão com câncer. Depressão se associa com muitas doenças, né? Até porque já é bastante comprovado de que existem alterações até imunológicas no paciente deprimido. E alterações imunológicas, sim, pode deixar mais suscetível a qualquer forma de doença, inclusive ao câncer. Mas essa associação é uma associação, não é um fator causal. O deprimido terá câncer, não é assim. Ele estará mais predisposto a ter uma série de doenças infecciosas, autoimunes e também entrando nesse rol hoje, né, como era de se esperar, né, era algo assim que já poderíamos ter uma expectativa em relação a isso, também se colocando uma predisposição para certos tipos de câncer, sim. Agora, José Tarcísio, as doenças psicossomáticas, elas são características da vida moderna? Por quê? Você acredita nisso? Olha, Lúcia, essa é uma pergunta interessante, né? Por que tem essa modernidade? Porque ela está vinculada a descobertas mais ou menos recentes, né? O Dr. Luiz falou de Charcot, do início, né, do final do século XIX e tal, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que as doenças psicossomáticas elas foram classificadas a partir da década de 50 com o Franz Alexander. Então, você imagina que são 60 anos, né, de doença psicossomática. E as doenças psicossomáticas elas estão muito ligadas ao estresse. E desde quando que a gente fala em estresse? A gente fala em estresse da década de 80 para cá, né? Até porque na época do bonde, né, que era a época do Charcot, né, foi um advento o bonde porque estressou muito a cidade. Você imagina bonde naquela época, carro hoje, né? Então, acho que sim, acho que ela é da modernidade sim, mas também porque ela foi descoberta, foi sendo falada há pouco tempo. E se a gente considerar a velocidade da vida que está aumentando, as exigências que estão aumentando, com certeza é sim. A idade você acha que influencia? Tem uma idade certa para desenvolver essa doença? Ou qualquer ser humano pode desenvolver? Qualquer ser humano pode desenvolver, tá? A gente não pode esquecer do estresse familiar que pode causar, né, numa criança qualquer tipo de doença. Logicamente que a vida adulta, com as suas exigências, a adolescência também, com a história de ter que, né, ter que definir o futuro, tal, também são mais predispostos ao estresse. Agora, como a gente pode perceber que essa doença está sendo desenvolvida? Quais os sintomas? Como uma pessoa comum pode dizer, eu estou com essa doença? Olha, penso eu que, assim, o melhor sintoma é uma lesão qualquer, assim, geralmente as pessoas procuram um médico ou acham que estão doentes através de dor, desconforto e tal, e o caminho é mais ou menos esse, se a gente pensar no leigo, né? Então, assim, o médico, não é o médico, mas é o profissional de saúde que deve pontuar isso para esse paciente. A manifestação, então, pode ser dessa forma? Pode, porque assim,
Lúcia, veja bem, uma pessoa com dor na coluna, uma dor de trapézio, pode ser tanto por esforço físico ou por qualquer outra doença grave, ou como também estresse. Então, quem vai avaliar isso é o médico, é o profissional de saúde. Mas teve esse sintoma, é bom procurar rápido, né? Ah, sim. Uhum. Agora vamos falar, doutor Luiz Alexandre, dos tratamentos. Quais são os mais indicados nesse caso? Isso é uma boa questão, né, Lúcia? Existe uma tendência sempre à hipermedicação. Primeiro porque as pessoas fazem o que justamente o Tarcísio falou que tem que fazer. Não fazem, né? Não procuram auxílio terapêutico de imediato. Então vão no balcão da farmácia e, como a manifestação muito comum inicial é dor, né, como o Tarcísio muito bem colocou, toma o relaxante muscular que tem na gôndolazinha, o que o balconista da farmácia recomenda, e eu já estou agravando a minha doença. Toda doença não tratada, a tendência é agravar com o tempo. As doenças emocionais não são diferentes. Então, quando chega no médico, já chega numa condição mais complexa. E os médicos têm uma tendência muito organicista, né? Por ser médico, eu posso fazer a crítica, né? Então, tem uma tendência muito organicista, sem ter uma visão um pouco mais ampla do paciente. Então, hoje, tratamento de doença psicossomática o médico deve tratar, sim, os sintomas da doença. Então, se há dor, se há contratura muscular, ou seja, se há hipertensão, se há um diabetes, óbvio que eu tenho que controlar esses sintomas, mas eu tenho que perceber que há uma base não orgânica associada a isso e, sim, encaminhar a terapia. Sem esta terapia, sem essa dupla que está aqui hoje, não é? Conosco aqui, não se trata. O médico vai ficar eternamente fazendo medicações, subindo as medicações, e chega um momento que isso foge ao seu controle, novos problemas se somam, né, Tarcísio? Quer dizer, eu tinha uma doença, eu começo a ter outras, daqui a pouco eu tenho, o que a gente diz, uma fruteira, né? Várias coisas que eu não consigo dar conta porque falta o apoio, e eu diria nem o apoio, falta o tratamento fundamental, que está aqui, não está com o médico. No caso do tratamento, doutor Luiz Alexandre, ele é demorado ou depende de cada caso, como essa pessoa vai chegar, então, até o profissional, né? Eu acho que isso, exatamente, né? Depende muito de como o paciente chega e depende muito do estado prévio do paciente, né, Tarcísio? Quando o tratamento psicoterapêutico é muito variado, né? É muito variado, depende da resistência que ele tem ao tratamento. Às vezes, falar de resistência fica uma coisa assim meio estranha, porque quem sente dor, teoricamente, quer eliminar essa dor. E aí a gente se depara com resistência. Mas isso é fácil de entender. Aquilo que as pessoas têm medo, se você tem instrumentos para que ela chegue próximo àquilo que ela tem medo, o que ela faz naturalmente? Ela tende a correr, né? E esse correr é o que a gente chama de resistência. Agora, o que eu queria só contribuir, pontuar aqui com o Luiz, é o seguinte, num ponto de vista mais radical, você já viu alguém procurar um psicólogo porque está gripado? Não, você nunca viu e não vai ver, né? No entanto... Normalmente nem profissional nenhum, ele se automedica. Sim, com certeza. Só que vamos partir do seguinte pressuposto. Se qualquer gripe, resfriado, enfim, entra em você porque o seu sistema imunológico abaixou, e uma das causas de ter esse sistema imunológico baixo são causas emocionais, e você vem com um histórico de 5 gripes por ano, querida, procure um clínico, mas também procure um psicólogo, porque tem alguma coisa errada, né? Com certeza. Por isso a importância de cuidar e tratar as causas, né, doutor? Ir lá na raiz, não é isso? As causas, para ver o que está acontecendo. Deixa eu só falar uma coisa aqui para completar que é importante. O perigo da pílula mágica. Né? Existe um pensamento mágico associado ao remédio. Só que remédio não é mágica, né? Remédio é remédio. Então, aquilo ali tem um efeito farmacológico. Então, não a automedicação e esse excesso de valorização da magia da terapêutica organicista é que é o grande problema que impede o paciente de tomar o caminho correto de procurar a terapia. Você concorda? Concordo. E tem a própria palavra remédio, ela já fala, serve para remediar. Remediar, exatamente. Então, nesse caso, desse tipo de doença psicossomática, é importante a terapia mesmo, procurar um psicólogo nesse caso. Ajuda mesmo, né, doutor? Assim,
O tratamento ideal, lógico, dependendo da doença, ele é consorciar a terapia medicamentosa à psicoterapia. A terapia medicamentosa, ela te tira da crise, seja ela qual for. Né? De imediato. Seja uma crise de ansiedade, enfim. Né? E depois a psicologia vai cuidar das causas e tratar o indivíduo. Isso. Não é assim? Isso. Então nós vamos continuar aí, porque eu preciso ir para um rápido intervalo e você aí de casa é o tempo de tomar uma água e voltar, porque eu estou aqui te esperando. Até já.